Olá, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula hoje será sinais de pontuação. Nós já aprendemos alguns deles no ano passado. Foram o ponto final, esse aqui, a vírgula, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Vamos fazer uma revisão. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Estou muito gripado. Hoje está frio. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Você irá viajar amanhã? Revela a indignação. Quando a pessoa fica brava, chateada, decepcionada. Mas o que é isso? Eu não disse para você não comprar a calça dessa cor? Exclamação. Indica admiração, alegria e espanto. Que susto! Parabéns! A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Ontem vi minha amiga de infância, mas ela não me reconheceu. Outro uso da vírgula é separar elementos do texto. Fui ao mercado e comprei café, leite, chocolate em pó, açúcar e pão. A vírgula ainda serve para separar o nome de lugares das datas, como no cabeçalho que escrevemos no caderno. Campo Mourão, 19 de outubro de 2020. Agora nós vamos ver os novos sinais de pontuação. O ponto e a vírgula, as reticências, os dois pontos e o travessão. Ponto e vírgula serve para separar itens de uma lei, de um decreto, de uma sequência. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês veem aqui que ele traz vários itens, né? Representado aqui pelos algarismos romanos. E quando termina um item e vai para o próximo, ao invés do texto ser utilizado o ponto final, para se separar é utilizado o ponto e vírgula. Vamos ler o que diz esse texto? Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Inciso 2. Opinião e expressão. Inciso 3. Crença e culto religioso. Inciso 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Inciso 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Inciso 6. Participar da vida política na forma de lei. Inciso 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. É importante notar que o ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior do que uma vírgula em uma frase. Mas ele não vai indicar o fim desta frase, porque o texto, a ideia daquele texto ainda tem uma sequência, ok? E só por curiosidade, né, nós vemos que está na lei que as crianças têm essas liberdades, né? E uma que a gente pode destacar aqui, que todas as crianças, elas podem participar da vida da família e comunitária, sem discriminação. Quer dizer, na sociedade, a gente não pode discriminar as pessoas, ter preconceito com ninguém. Isso é direito de
toda criança. Não importa a religião, não importa, né, a cor da pele da pessoa. Nós precisamos respeitar as liberdades das pessoas. Mas vamos para o próximo sinal de pontuação. Reticências. Indica um pensamento não finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... O próximo, 2 pontos. Usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. O travessão indica que alguém vai falar. Correu para a esplanada da fazenda, advertindo a todos. Há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. A galinha disse, desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada. Não me incomoda. O rato e a ratoeira, fábula de Esopo. Então, esse trecho do texto da fábula do rato e a ratoeira nos mostra um diálogo entre o rato e a galinha. E quando o rato vai falar, o que apareceu no texto? 2 pontos. Lembra que 2 pontos ali, o anterior, ele era utilizado para avisar que um personagem vai falar? Aqui a gente pode ver ele aqui. E logo em seguida o que acontece? Nós vamos escrever numa outra linha, dar um parágrafo, que é o espaço da margem, né? E colocar o travessão. E escrever a fala desse personagem, que no texto aqui é o rato. Depois, ó, nós vemos de novo o narrador dizendo, a galinha disse. Temos os 2 pontos. Na outra linha, travessão. Aí a fala da galinha, que diz que não tem problema ter uma ratoeira na casa, né? Ela não é rato, o problema é do rato. E antes de nós finalizarmos, nós vamos falar também sobre os verbos de sende. Por quê? Porque esses verbos, eles sempre vão aparecer próximo essa pontuação dos 2 pontos e o travessão. Vamos ver o que significa os verbos de sende ou verbos de dizer. São os verbos utilizados em um texto para dizer como um personagem se expressou no diálogo. Os sinais de pontuação, como o travessão e os 2 pontos, sempre estão presentes quando estes verbos são usados. Exemplo, perguntou, respondeu, disse, falou, etc. E nós temos ali um diálogo entre a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Olha ali, em vermelho, nós temos os verbos discentes destacados, que é perguntou e respondeu. Vamos ler o diálogo. Aonde vai, Chapeuzinho? Perguntou o lobo. Na casa da vovó, levar uma cesta de doces, respondeu Chapeuzinho. Então, esses verbos que falam o que o personagem fez, como ele se comportou, se ele sorriu, se ele chorou, né? Que são usados nas histórias principalmente, são chamados de verbos dicende, de dizer. E esse foi o nosso assunto de hoje. Depois vocês vão ter alguns exercícios que vão ser encaminhados para vocês. E obrigada pela atenção e bom estudo a todos!